Olá, pessoal, saudações a todos, espero encontrá-los bem. Vamos continuar a nossa disciplina de psicologia da aprendizagem. Hoje nós iremos falar de Henri Vallon. Nós já falamos do Piaget, já falamos do Vygotsky e agora a gente vai falar de Henri Vallon, esse cara aí que vocês estão vendo na tela, né? Esse cara simpático. Vamos ver quem foi Henri Vallon e quais as suas contribuições para a psicologia da aprendizagem. Vamos lá. Aqui está a biografia do Vallon, né? Quem foi Henri Vallon? Henri Paul Hyacinthe Vallon nasceu em Paris em 1879 e morreu em 1962, aos 83 anos. Em 1902, ele formou-se em filosofia e em 1908 formou-se em medicina, sendo que em 1908 a 1931 ele trabalhou com crianças portadoras de deficiência mental. Então, o Valon, ele teve essa trajetória com esse público, né? Teve experiência com o público que possuía algum tipo de deficiência, certo? Foi médico e psiquiatra, se interessou pela psicologia da criança. Sua teoria psicológica foi construída através da neurologia e da psicopatologia, tá? Que foram conhecimentos adquiridos durante toda a sua experiência, como a gente mencionou anteriormente. O primeiro trabalho do Vallon foi Délire de Persecution, Le Délire chronique à base de interpretation, delírio de perseguição, o delírio crônico na base da interpretação. Fiz uma misturada aqui de francês com inglês, né? Então, o Henri Vallon, por ele ter nascido na França, né, ele tem publicações em francês, mas também tem publicações em inglês. Esse livro ele foi publicado em 1909. Em 1914, ele serviu durante meses como médico no exército francês. Teve contato com as lesões cerebrais sofridas por ex-combatentes. Isso fez com que ele revisasse os postulados neurológicos que ele havia desenvolvido no atendimento a crianças com deficiência. No ano de 1925, fundou o laboratório que seria futuramente o Laboratório de Psicobiologia da Criança, e nos anos de 1937 e 1949, ele lecionou no Collège de France, ocupando a cadeira da Psicologia e Educação da Criança. Vamos adiante, né? Vejam que os postulados, os estudos do Vallon estão bem fincados no público infantil. Além de psicólogo, Henri Vallon foi um grande político. Vallon foi contemporâneo às duas guerras mundiais, né? Então, tanto na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, quanto na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, Henri Vallon esteve presente, né? Foi destacado ativista marxista, tem influências marxistas, tá? Em 1931, ele se filiou ao Partido Socialista, da seção francesa da Internacional dos Trabalhadores, e na Segunda Guerra Mundial ele foi perseguido, tendo de viver na clandestinidade. Henri Vallon visitou o Brasil em 1935. Então, Vallon também esteve aqui pelas terras tupiniquins, certo? Para Vallon, a cognição está alicerçada em quatro categorias de atividades cognitivas específicas, as quais dá-se o nome de campos funcionais, né? Então, Vallon fez esses estudos da cognição e elencou quatro campos funcionais, que seriam o movimento, a afetividade, a inteligência e a pessoa. Nós iremos ver que na obra de Vallon a questão da afetividade ela é predominante. Vallon deu ênfase à afetividade, disse que para a aprendizagem acontecer deveria haver
a afetividade. A afetividade deveria estar implicada nesse processo. Então, pessoal, o Valon ele vai trazer também, né, a sua obra, Teoria Psicogenética, é uma teoria que foi criada e desenvolvida por Valon, que são estudos integrados da busca de origem do desenvolvimento nos vários campos funcionais, né? Nos quais ele distribui a atividade infantil em afetivo, motor e cognitivo. Então, veja, dentro da sua teoria psicogenética, da psicogênese que Valon desenvolveu, ele traz esses campos funcionais importantes no desenvolvimento infantil, nos quais ele lista, né? Que é o campo afetivo, o motor e o cognitivo. O Henri Vallon impulsionou importantes mudanças na educação. A teoria do Vallon é reconhecida como uma das teorias, né, que busca compreender a gênese e a evolução do funcionamento psicológico humano ao lado das teorias do Piaget e do Vygotsky. Então, a gente tem esses três, né, que quando a gente fala de desenvolvimento, aprendizagem, a gente precisa falar de Vygotsky, Piaget e Henri Vallon, né? A trajetória clínica de atendimento a crianças com deficiências, né, com deficiências neurológicas em instituições psiquiátricas e o trabalho dele como médico no Exército impulsionou o desenvolvimento da sua teoria psicogenética, tá? Produziu críticas, como, por exemplo, a restrição das abordagens psicométricas, que, por meio de testes, buscavam mensurar, quantificar e avaliar a inteligência infantil. A gente viu que testes de Alfred Binet, por exemplo, que propunha uma classificação, né, de crianças a partir da avaliação de QIs, testes de QIs. Então, o Henri Vallon, ele fez duras críticas a esse meio de quantificar e de avaliar a inteligência infantil. O Valon ele vai trazer uma compreensão materialista dialética do desenvolvimento da criança, até porque o Valon ele possui influência marxista, então o marxismo ele traz essa perspectiva do materialismo histórico dialético, né, de que tanto o sujeito influencia o meio quanto o meio influencia esse sujeito, então é uma concepção dialética de desenvolvimento, é uma concepção dialética é, é, desenvolvida para o Valon, né, a partir dessa perspectiva marxista, certo? Então, qual seria aqui os estágios do desenvolvimento para o Henri Vallon, né? O Henri Vallon, ele vai trazer esses diferentes estágios que oscilam entre os momentos de mais internalização, interiorização e outros mais voltados para o exterior, sendo possível demarcar alguns deles ao longo do desenvolvimento infantil. Então, o estágio um é o estágio impulsivo, de 0 a 3 meses, e o emocional, de 3 meses a 1 ano. Vejam que aqui, dentro desse estágio um, né, a gente vai ter, se a gente for comparar com a teoria do Piaget, o estágio sensório-motor do Piaget, tá? Então, o estágio um é o impulsivo, de 0 a 3 meses, onde a criança age de uma forma mais impulsiva, os comportamentos são mais reflexos, né? Comportamentos fisiológicos demandados pelas necessidades fisiológicas do indivíduo, e ele vai trazer o comportamento, o desenvolvimento emocional de 3 meses a 1 ano, quando a criança já responde a alguns estímulos externos, como o sorriso do pai ou da mãe, né? Algum comando verbal, né, que a mãe realiza para a criança sorri, a criança chora, a criança balbucia, né, então estaria dentro do estágio um. No estágio 2, sensório-motor, de 12 a 18 meses, e o projetivo de 3 anos, né. Então, a gente tem também o estágio 3, que é o personalismo, de 3 a 6 anos, crise de oposição, de 3 a 4, idade da graça, de 4 a 5, imitação, de 5 a 6. O estágio 4 estaria o estágio categorial, de 6 a 11 anos, lembrem, é o estágio das operações concretas no Jean Piaget, a fase da escolarização. E o estágio 5 é a adolescência a partir dos 11 anos, que se a gente comparar com a teoria do Piaget, seria as operações formais, tá? Então, vejam como
a gente também tem essa divisão de estágios na teoria de Henri Vallon. O Vallon fez em seu, o que ele desenvolveu, né? O que a teoria do Henri Vallon falava, em essência, né? Ele entendeu que a infância é um período da vida que as crianças desenvolvem as suas personalidades, observou a diferença, de cada ser humano e relacionou a fase de desenvolvimento em que se enquadrava, assim como fez o Jean Piaget também, né? O Piaget ele fez essa divisão em estágios do desenvolvimento, mas muito ligado, muito concatenado com a questão da maturação biológica, né? E o Valon, ele buscou entender tanto a origem biológica de como se dá o desenvolvimento, como também características sociais, né? Colocou as características biológicas e orgânicas também dentro de uma perspectiva social, nessa perspectiva interacionista, né, com o meio e reconhecendo que os sentimentos e as emoções, elas influenciam no desenvolvimento. Por isso que a teoria do Henri Vallon, ela é tão difundida em termos da importância da afetividade para o desenvolvimento infantil, né? O quanto a afetividade, as emoções e os sentimentos influenciam no desenvolvimento infantil, o quanto é importante para que a aprendizagem aconteça, né? Então, pessoal, se a gente for fazer aqui uma breve recapitulação da teoria do Henri Vallon, a gente vai trazer a importância dessa teoria para o desenvolvimento da aprendizagem, elencando esses estágios do desenvolvimento, elencando a importância da afetividade que o Vallon deu, né? Assim, o quanto nós precisamos é, 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 dar a importância, né, que as emoções, os sentimentos e a afetividade, elas desencadeiam nesse processo de desenvolvimento de aprendizagem do indivíduo. Em suma, a teoria do Valon fala disso, não vou me estender muito, coloco-me à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos, vou encaminhar um material que fala sobre o Henri Vallon, tá? E vocês poderão estar compreendendo melhor a teoria dele dentro dessa perspectiva do desenvolvimento e da aprendizagem. Tudo bem? Obrigada a todos. Ficamos por aqui. Até a próxima.